Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar acerca do livro Quem é o Povo? A questão fundamental da democracia, do jurista alemão Friedrich Müller. O prefácio do livro é escrito por um autor brasileiro chamado Fábio Conder Comparato. Então, num primeiro momento, logo no início, ele dá aquela definição de povo, como eu citei no início do vídeo, ou seja, o povo corresponde àquelas pessoas que têm algum tipo de vínculo jurídico com um determinado Estado. Logo em seguida, então, ele lança aqui duas perguntas. A primeira é a seguinte: povo corresponde àqueles que são titulares do poder político ou o povo são aqueles que exercem o poder político? Que corresponde basicamente àquela ideia que eu apresentei antes da diferença entre as pessoas que têm o título de eleitor e que podem votar e as pessoas que efetivamente votam, né? Então aí já seria um questionamento que o autor então vai responder ao longo do seu livro. E a segunda pergunta que ele coloca é uma pergunta bastante interessante, especialmente se a gente considerar o atual momento político pelo qual o Brasil está passando. E a pergunta que ele coloca é o seguinte: a soberania popular deve ser absoluta? Ou seja, aquilo que em tese é expresso pela soberania popular deve ser colocado em prática mesmo que vá contra os desejos da minoria? Então são questões, repito, né, que vão ser debatidas no livro e que eu vou apresentar aqui para vocês nos próximos vídeos. Um último aspecto da palavra povo que o Comparato coloca no prefácio e que é relevante é que a gente precisa conhecer bem o que significa a palavra povo para evitar a transformação dessa palavra em uma imagem sagrada, como ele diz. E o que ele quer dizer com isso? Que a gente precisa saber o que significa a expressão povo para justamente saber quando os líderes políticos estão usando essa expressão para manipular o cidadão. Ou seja, seria aquela situação em que um líder político diz que está fazendo uma ação qualquer em nome do povo. Quer dizer, se passa aquela impressão de que aquilo é bom para todos e de que ele está fazendo algo que todos querem, inclusive, e que isso é um pouco preocupante, porque, eventualmente, isso nada mais é do que uma manipulação ideológica para tentar convencer o cidadão de que aquilo que aquele líder político está fazendo é bom, quando na realidade não é. Essa ideia tem continuidade na introdução, quando se coloca que o conceito de povo, usado nesse sentido ideológico ou manipulador, ele é utilizado por qualquer regime político, ou seja, não apenas democracias, mas também ditaduras, ou talvez até principalmente ditaduras, sejam regimes jurídico-políticos que dizem que estão fazendo as coisas em nome do povo, né, o que cria uma suposta legitimidade junto ao cidadão, mas na prática o que o regime está fazendo é justamente manipular o cidadão para poder o governo atingir os seus objetivos. Dando início ao conteúdo do livro propriamente dito, no capítulo 1, o Müller vai responder a seguinte pergunta: por que as constituições falam de povo? Ou seja, se a gente pega uma constituição, e repito, não apenas de países democráticos, mas também de países ditatoriais, geralmente as constituições vão ter essa palavra em algum momento delas, né? Ou seja, em algum momento do texto das constituições vai estar lá a palavra povo. Então, a primeira resposta que ele dá é dizer que esses governos ou esses regimes políticos precisam fazer crer que estão atuando em nome de todos. Ou seja, eles precisam transparecer que, em última instância, quem está governando é efetivamente o povo. É claro que se é realmente o povo que governa ou não, isso é uma coisa que a gente vai analisar ainda um pouquinho mais para frente, mas a ideia básica ou a resposta principal que ele coloca é essa: todas as constituições vão falar que atuam em nome do povo, porque um regime democrático, né, ou em um regime democrático, parte-se do princípio de que é o povo, então, que está governando de alguma forma, seja de maneira direta, seja de maneira indireta. Apesar disso, ele também diz que, em raras ocasiões, as constituições trazem a definição clara e explícita do que é povo. Ou seja, se por um lado a Constituição diz, né, que ela está ali sendo criada em nome do povo, ou que o poder político vem do povo,
ao mesmo tempo essas constituições não deixam claro o que significa a palavra povo, de maneira então que a palavra possa servir a inúmeras interpretações. Então, nesse sentido, ele termina o primeiro capítulo dizendo que o objetivo dele é justamente definir do ponto de vista jurídico o que significa a palavra povo e de que maneira, então, essa palavra povo pode ser utilizada para analisar a legitimidade dos regimes políticos, como eu disse anteriormente. Nos capítulos subsequentes, o Müller vai fazer, então, a definição de 4 modelos, digamos assim, ou de 4 explicações, de 4 sentidos que a palavra povo tem. O primeiro desses sentidos é aquilo que ele chama de povo ativo. E o que isso quer dizer? E a definição dele é muito simples. Quer dizer, o povo ativo corresponde àquelas pessoas que têm a possibilidade de exercer os seus direitos políticos. Então, trazendo para o caso brasileiro, como eu já disse anteriormente, são aquelas pessoas que têm a possibilidade de votar e ser votado. Eu estou me limitando aqui, eu me vinculando bem aos direitos políticos propriamente ditos, como eles estão ali expressos na Constituição brasileira. Então, o artigo 14 traz ali, no seu parágrafo 1º e no seu parágrafo 2º, quem são as pessoas que têm não apenas o direito, mas a obrigação de tirar, de ter o seu título de eleitor. E bem como as pessoas ali para os quais a obtenção do título de eleitor é algo facultativo. Então, nesse sentido, a definição do Müller é bastante simples, e repito, quando ele fala em povo ativo, ele está se referindo basicamente àquelas pessoas que são eleitoras. E aí ele já levanta um problema, quer dizer, e como ficam no caso os estrangeiros. E ele faz esse questionamento, especialmente no caso daqueles estrangeiros que vivem em determinado país. Quer dizer, e aí, a título de exemplo, o indivíduo estrangeiro vem para o Brasil, mora no Brasil como estrangeiro, ou seja, ele não se naturaliza, ele continua morando como estrangeiro, e como estrangeiro ele não tem direitos políticos, ou seja, ele não pode votar num primeiro momento. Se ele não pode votar, isso é um problema na visão do Müller, por quê? Porque apesar dele não poder votar, mas ele está sujeito ou ele está submetido àquilo que o Estado brasileiro vai fazer com ele. Ou seja no âmbito de uma política pública, seja no âmbito de maneira bem genérica, nos rumos que o Estado está tomando. Então, nesse sentido, o Müller questiona qual é a capacidade de legitimação que esse estrangeiro vai dar se ele não participa do processo de escolha dos seus representantes, ou dos representantes daquele Estado ali no qual ele vive. Então, na visão do autor, isso vai enfraquecer o conceito de democracia em si e vai enfraquecer a legitimidade da democracia, porque aquela pessoa, então, ela está submetida a algo e ela não, sem ter participado do processo de formação desse algo, ou seja, ela está submetida ali às decisões do governo, mas ela não participou do processo de formação do governo, e isso então seria ruim do ponto de vista democrático. Ele termina o capítulo, então, dizendo que, do ponto de vista da teoria da democracia, não deveria existir nenhum impedimento para a concretização do que ele chama de regra do one man, one vote, ou seja, um homem, um voto. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na verdade, o ideal seria que todos os indivíduos, independentemente de serem nacionais ou serem estrangeiros, deveriam ter a possibilidade de participar das eleições, ter o direito de votar e de ser votado, porque só assim eles poderiam, então, efetivamente legitimar aquele governo que teria sido eleito, então, de maneira democrática. De todo jeito, o que importa reforçar aqui, então, é o conceito de povo ativo, que, grosso modo, corresponde, então, às pessoas que têm os direitos políticos, ou seja, as pessoas que podem votar e ser votadas. O segundo conceito de povo que o Müller apresenta é aquilo que ele chama de povo como instância global de atribuição de legitimidade. E, basicamente, o que significa isso? Significa dizer que este tipo de povo, digamos assim, ou essa conceituação de povo, se refere aos cidadãos no momento em que os governantes estão exercendo os seus mandatos.
desde que exista algum tipo de vínculo efetivo entre o eleito e o eleitor. E desde que os governantes, ou desde que os eleitos, atuem conforme as regras juridicamente estabelecidas. O que isso quer dizer? Isso significa dizer o seguinte: no momento da eleição, no dia ali da eleição, a gente teria a caracterização do que o Müller chama de povo ativo, ou seja, são cidadãos exercendo o seu direito político de votar, de escolher alguém. Passado o momento da eleição, seria possível afirmar que não existe mais povo nesse sentido ativo que o autor coloca. Por quê? Porque, olhando de maneira geral para o caso brasileiro, e de outros países também, mas usando aqui o caso brasileiro como exemplo, tirando o dia da eleição, não há nenhum outro momento em que o cidadão exerça efetivamente os seus direitos políticos. Ou seja, existem plebiscitos e referendos, ou a possibilidade de plebiscitos e de referendos, mas isso são casos excepcionais. Ou seja, a regra é que o cidadão exerce o seu direito político, entendendo-se o direito político aqui como o direito de votar em alguém ou de se candidatar, ali naquele momento eleitoral. Passou aquele momento, então, não há mais povo ativo. E aí começa a existir, então, o que o autor chama, repito, de povo como instância global de atribuição de legitimidade. Significa dizer o quê? Que no período do exercício do mandato, uma vez que os governantes atuem conforme as regras juridicamente estabelecidas e uma vez que exista ali algum tipo de vínculo entre o eleito e o eleitor, ou seja, de maneira que o governante represente efetivamente a vontade do governado, então isto seria a atribuição de legitimidade que o governado, que o cidadão dá ao governante. Por isso que ele vai dizer que durante o exercício do mandato, havendo essas condições, o cidadão ele passa a legitimar aquele regime político que ele mesmo escolheu no dia da eleição. É nesse sentido, então, que ele fala acerca da existência de um ciclo de legitimidade. Num primeiro momento, o cidadão vota e escolhe lá a pessoa X para ser o seu representante. Então, no momento que ele vota, ele está atuando como povo ativo. Uma vez que essa pessoa X foi eleita e passa a exercer o seu mandato, o cidadão então passa a legitimar aquilo dali, e aí naquele momento então, ele, cidadão, é o povo como instância global de atribuição de legitimidade à pessoa X que foi eleita anteriormente. Para definir quem faz parte desse povo como instância global de atribuição de legitimidade, o Müller inclui não apenas as pessoas que fazem parte do povo ativo, mas também aquelas outras pessoas que não participaram do processo eleitoral. Então, o que ele quer dizer com isso? Por exemplo, imaginemos aí a pessoa que se absteve numa eleição, ela não foi votar. Então, ela não faz parte do povo ativo, porque ela não exerceu o seu direito político de votar durante as eleições. Agora, imaginemos então que ela não votou, ganhou o candidato X qualquer, e no passar do tempo, ou seja, durante o exercício do mandato, essa pessoa que se absteve nas eleições, ela começa a gostar das ações daquele candidato. Ou seja, isso significa dizer que ela passa então a legitimar as ações desse candidato, que agora não é mais candidato, agora já é a pessoa que está ali no exercício do seu mandato, né, do seu cargo eletivo. Então, essa pessoa que lá na eleição se absteve e que, portanto, ela não fazia parte do povo ativo, num segundo momento, ela faz parte, então, desse povo como instância global de atribuição de legitimidade, porque a partir do momento em que essa pessoa começa, então, a apoiar aquele governo ou a apoiar as ações daquele parlamentar, por exemplo, ela passa, então, a legitimar a atuação desse governante ou desse governo. Além disso, pode fazer parte desse grupo também aquelas pessoas que não são eleitoras, mas que passam a, então, a apoiar ou a dar a legitimidade a esse governante, né, devido às ações ali que ele está fazendo no exercício do seu mandato. O Müller destaca também que esse povo, como instância global de atribuição de legitimidade, é um povo definido muito mais no seu aspecto jurídico do que político. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que aquelas pessoas que legitimam o governo estão legitimando ou podem vir a legitimar
não apenas porque elas gostam daquele governo, mas porque elas reconhecem que aquela pessoa que está ali naquele cargo tem a possibilidade ou tem a prerrogativa jurídica de exercer aquele cargo. Seria mais ou menos o seguinte: eu, Mateus, quero votar no candidato X. Então eu vou lá e voto no candidato X. Mas o meu candidato X, seja lá qual cargo eletivo for, ele perdeu as eleições, ele não foi eleito. Então foi eleito o candidato Y, que eu não queria que fosse o eleito, lógico. Mas eu reconheço que o candidato Y, uma vez eleito, tem a possibilidade de desempenhar aquelas funções. Então, a partir do momento em que eu reconheço que ele pode exercer aquilo dali, eu estou legitimando, e aí então eu me transformo de povo ativo, já que eu, no momento da eleição ali, quando eu fui lá e votei no candidato X, eu atuei como povo ativo, mas, repito, né, meu candidato perdeu, então agora nesse segundo momento, a partir do momento em que eu digo assim, bom, eu não queria que fosse esse candidato Y que ganhou, mas ele está lá e as leis então garantem a ele que ele pode agir, ele está agindo de acordo com aquilo que é esperado que uma pessoa na sua função faça, então eu, Mateus, passo a legitimar a atuação desse candidato Y, que foi o vencedor, mesmo não querendo que ele fosse o vencedor no caso. Então isso é, ou este é o povo como instância global de atribuição de legitimidade, nas palavras do Müller, portanto. O autor termina esse capítulo, então, dizendo que essa ideia de povo como instância global de atribuição de legitimidade só vai existir naqueles países ou naqueles regimes políticos que, de uma forma ou de outra, respeitam os direitos fundamentais. Ou seja, a partir do momento em que o governante respeita, concretiza, busca concretizar um direito fundamental, o cidadão então percebe, do ponto de vista jurídico, que o Estado deve fazer aquilo, ou seja, respeitar ou garantir aquele direito fundamental X qualquer, e aí então ele passa a legitimar, do ponto de vista jurídico, aquele governante. E eu quero aqui enfatizar isso, quer dizer, o que o autor, né, o que o Müller chama muito a atenção, é o fato de que a legitimação, ela não é uma legitimação política, mas é uma legitimação jurídica. Ou seja, eu cidadão, posso não querer que aquela pessoa, né, esteja ali governando, mas eu respeito o governo dela e, portanto, eu acabo por legitimar o governo daquela pessoa, porque eu sei que as leis permitem que aquela pessoa governe. Então, ele chama a atenção disso, ou ele chama a atenção para isso, por quê? Porque para ele, as opiniões políticas sobre qual é o melhor candidato, logicamente que elas vão ser opiniões variáveis de pessoa para pessoa, isso é fato. Mas uma coisa que não pode variar nos cidadãos de maneira geral é o reconhecimento de que aquela pessoa que venceu, em princípio, se espera, conforme as regras. Então, se a pessoa, se os candidatos, no caso, todos eles estavam ali competindo com base nas mesmas regras, e se esses candidatos, então, um deles venceu, né, significa dizer que ambos os candidatos estavam ali, em princípio, em pé de igualdade, e que, portanto, venceu conforme a regra estabelecida, uma regra que é conhecida e que é aceita por todos. Então, portanto, essa legitimação vai ser uma legitimação do ponto de vista jurídico e não necessariamente uma legitimação do ponto de vista político.